Comecei por falar-lhes da primeira carta que aqueles enviados me tinham escrito, pela qual me diziam que eram mandados de Jerusalém para solucionar as divergências entre João e mim e me rogavam que os fosse procurar. Para que ninguém pudesse duvidar, apresentei a carta e acrescentei, dirigindo minha palavra a Jonatas: se, achando-me obrigado a me justificar diante de vos e de vossos colegas, das acusações de João contra mim, eu tivesse trazido 2 ou 3 testemunhas honestas, que prestassem fé à sinceridade de minhas ações, não é verdade que vos não poderíeis não me absolver. Mas agora, para dizer-vos de que modo tenho procedido no exercício do meu cargo, não me contento de apresentar 3 testemunhas. Eu apresento todos os que verdes diante de vós. Interrogai-os sobre minhas ações, e eles vos dirão se encontraram algo de irrepreensível em mim. E vos todos, acrescentei, dirigindo-me aos galileus, o maior prazer que me poderíeis dar, é não dissimular a verdade, mas declarar corajosamente diante desses senhores, como se eles fossem nossos juízes, se eu cometi alguma ação digna de reprovação, no exercício do meu cargo. Depois de ter assim falado, todos, a uma voz, disseram que eu era seu benfeitor e defensor, afirmaram que aprovavam todos os meus atos, e rogaram-me que continuasse a governá-los como tinha feito até então, afirmando todos com juramento, que eu jamais tinha permitido que se atentasse à honra de suas esposas, nem lhes havia causado desprazer algum. Li depois, em voz bem alta, que todos os galileus puderam ouvir, as 2 cartas de Jonatas, que tinham sido interceptadas e em que me acusavam, por pura calúnia, de ter agido mais como tirano do que como governador. E como não queria que eles soubessem como elas tinham vindo parar em minhas mãos, para que continuassem a escrever, disse que os mesmos mensageiros mais haviam entregue. Estas cartas irritaram de tal modo toda aquela multidão, contra Jonatas e seus colegas, que se lançaram sobre eles e os teriam sem dúvida matado, se eu a não tivesse impedido. Eu disse a Jonatas que perdoava tudo o que tinha feito contra mim, contanto que mudassem de proceder e voltassem a Jerusalém, para dizer aos que o haviam mandado, de que maneira eu havia procedido no meu cargo. Eles prometeram-no e os despedi, embora não duvidasse de que me faltariam a palavra dada. O furor do povo, porém, continuava, e todos me pediam que permitisse castigá-los. Embora procurasse, com todas as minhas forças, moderar-lhes a cólera e persuadi-los a perdoá-los, fazendo-lhes ver que não há sedição que não seja prejudicial ao povo. Eles queriam a todo custo atacar a residência de Jonatas. Vendo, então, que já não estava mais em mim contê-los, montei a cavalo e ordenei-lhes que me seguissem a Sógão, aldeia da Arábia, longe do lugar onde eu estava a uns 20 estádios, e assim consegui impedir que me acusassem de ter começado uma guerra civil. Chegando a Sógão, mandei minhas tropas fazer alto, e depois de os ter avisado de que não se deixassem levar facilmente pela cólera, eu disse a uns 100 dos mais ilustres dos galileus, pela condição como pela idade, que se preparassem para ir a Jerusalém, a fim de denunciar os que perturbavam a província. Disse-lhes ainda que fizessem o povo compreender a razão, sendo preciso levá-los a escrever-me cartas pelas quais me confirmariam no governo da Galileia e ordenariam a João que se afastasse. Eles partiram 3 dias depois com estas ordens, e dei-lhes 500 soldados para acompanhá-los. Escrevi também a alguns dos meus amigos da Samaria, para que cuidassem da sua segurança durante a viagem, pois aquela cidade já estava sujeita aos romanos, e como aquele caminho era o mais curto, eles não teriam podido, se não o tivessem tomado, chegar a Jerusalém dentro de 3 dias. Eu os conduzi até a fronteira, coloquei guardas nas estradas para impedir que se pudesse temer algo com sua partida e fiquei alguns dias em Jafa. Jonatas e seus colegas, vendo que todos os seus desígnios lhes haviam saído tão mal, mandaram João a Giscala e foram a Tiberíades, na esperança de se assenhorear dela, porque Jesus, que então lá exerce a soberana magistratura, lhes havia prometido persuadir o povo a recebê-los e submeter-se a eles. Sila, que lá eu havia deixado como o meu lugar-tenente, avisou-me logo do que se passava e insistiu que eu voltasse imediatamente. Fazendo-o, expus-me a um grande perigo, pelo fato que passo a narrar. Jonatas e seus colegas, que já haviam chegado a Tiberíades, onde haviam levado vários dos habitantes que não me apreciavam, a se revoltar contra mim, ficaram muito admirados pela minha chegada.
vieram ter comigo e depois de ter me saudado, disseram-me que se regozijavam com a honra que eu havia conquistado pela maneira como havia procedido no meu cargo, que nela tinham parte, como meus concidadãos. Protestaram em seguida que minha amizade lhes era muito mais importante do que a de João e rogaram-me que voltasse com garantia que me davam de entregá-lo muito breve em minhas mãos. Confirmaram-no com juramentos tão terríveis e tão sagrados entre nós, que eu julguei, em consciência, dever prestar-lhes fé. E, para que eu não julgasse estranho, eles insistiram tanto no meu afastamento, disseram-me que o dia de sábado se aproximava e eles desejavam impedir que acontecesse alguma perturbação no meio do povo. Como de nada desconfiava, retirei-me para Tariqueia, mas deixei na cidade algumas pessoas com encargo de observar tudo o que se diria de mim e o comunicassem aos que eu havia deixado em vários lugares, pelo caminho que vai de Tiberíades a Tariqueia, a fim de me darem a notícia com a máxima rapidez. No dia seguinte, todo o povo se reuniu num lugar bastante amplo que era destinado à oração. Jonatas também lá estava e, não ousando falar abertamente de revolta, contentou-se em dizer que a cidade precisava mudar de governador. Mas Jesus, que era o principal magistrado, acrescentou, sem nada dissimular, que lhes era muito mais vantajoso obedecer a 4 pessoas do que a uma só, tanto mais que as 4 eram de origem ilustre e de singular prudência. E, assim falando, mostrava Jonatas e os colegas. Justo louvou esse conselho e atraiu alguns dos habitantes à sua opinião. No entanto, o povo não participou desses sentimentos e teria sucedido certamente uma revolta, se a 6ª hora do dia, que no sábado nos obriga a ir, cear, não tivesse soado. A assembleia foi transferida para o dia seguinte e os deputados regressaram sem nada ter obtido. Logo que eu soube do ocorrido, resolvi ir bem cedo a Tiberíades. Partindo de Tariqueia ao despontar do dia, achei o povo já reunido no oratório, sem saber por que lá se encontrava. Jonatas e seus colegas, muito surpreendidos por me verem, fizeram correr o boato de que a cavalaria romana tinha aparecido perto de Omônia, distante apenas 30 estádios da cidade. Clamaram, então, que não se devia tolerar que os inimigos viessem, à vista de todos, saquear os campos. Isso diziam com o fim de me obrigar a sair para socorrer os habitantes da planície e ficar senhores da cidade, conquistando, com meu prejuízo, o afeto dos habitantes. Facilmente compreendi o ardil, e fiz o que eles desejavam, para não dar o motivo aos de Tiberíades de dizer que eu me descuidava da sua segurança. Saí, pois, rapidamente e vi que não havia um menor indício do boato que eles haviam feito correr. Voltei logo e achei o Senado e o povo já reunidos, e Jonatas fazia um discurso inflamado contra mim, dizendo que eu desprezava o cuidado da guerra e só pensava em me divertir. Para isso, apresentava 4 cartas que ele afirmava ter recebido dos galileus das fronteiras, pelas quais lhe pediam um auxílio urgente contra os romanos, que ameaçavam entrar, dentro de 3 dias, em seu país com um grande número de soldados de infantaria e de cavalaria. Os de Tiberíades facilmente acreditaram nessa acusação e se puseram a gritar que não havia tempo a perder, para que eu fosse remediar imediatamente a um perigo tão grave. Embora eu bem compreendesse o desígnio de Jonatas, não deixei de dizer que estava pronto para marchar, mas que as 4 cartas que ele havia apresentado, tendo sido escritas de 4 lugares igualmente ameaçados, seria necessário distribuirmos todas as nossas tropas em 5 corpos, que seriam comandados pelos deputados de Jerusalém respectivamente, pois, tão valentes como eles eram, deviam ajudar a república também com suas pessoas, bem como com seus conselhos. Esta proposta agradou a todo o povo, que insistia que a executássemos. Os deputados, ao contrário, ficaram muito perturbados, por verem que eu havia novamente posto por terra seus projetos. A esse respeito, Ananias, um deles, homem muito mau e muito astucioso, propôs publicar-se um jejum para o dia seguinte e que cada qual se dirigisse sem armas ao mesmo lugar, à mesma hora, para mostrar que nada eles poderiam fazer sem o auxílio e a assistência de Deus.